Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Olá, gente, bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. A gente hoje vai conversar sobre uma temática muito importante, que é a questão da saúde mental após a aposentadoria, né? Eu acho que é uma temática importante, uma temática, inclusive, Ana Augusta, hoje eu estava dando uma lida sobre isso. Eu sempre gosto de ir atrás do tema e eu acho pertinente, né, para a gente discutir. E eu estava vendo que não tem tanta coisa assim não publicada, né? Assim, é um assunto pouco discutido, né? É verdade. Interessante isso, porque na prática a gente vê que é algo relevante, a gente vê que é algo necessário de ser discutido, mas as pessoas, de modo geral, não assim, tem pouca publicação nesse sentido, eu achei isso muito curioso. Exato. Eu estava olhando, mais recentemente tem pouca coisa, tem coisas assim, de 2005, 1999, mas recente não tem. E a demanda tem crescido, né? Pois é. Eu acho que, assim, a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que tem chegado mais nos consultórios de psiquiatria do que na psicologia. Sim, de fato tem. Realmente quando você trouxe o tema, assim, quando você começou a colocar esse tema, e a gente começou a conversar isso, gente, porque a Ana Augusta ela tem um programa, ela está desenvolvendo um programa para ajudar pessoas que estão nessa fase da questão da aposentadoria, né? Eu queria, Ana Augusta, que você se apresentasse e que você falasse um pouquinho por que você está estudando esse tema, para a gente poder começar a nossa conversa. Ok. Bom, eu sou psicoterapeuta corporal, né? Trabalho com adultos e idosos, também tenho formação como especialista em psicoterapia somática do trauma, atualmente estou estudando sobre constelações sistêmicas, mas a minha motivação, na verdade, ela começou desde que eu estava dando aula na UNP, que lá eu era psicóloga organizacional, eu também, meu mestrado é em administração de recursos humanos. Eu costumo dizer que eu estou sempre nessas duas áreas, eu estou na clínica e na organizacional. E lá a gente estudava psicologia do trabalho, e o tema aposentadoria é um tema, né, da psicologia do trabalho. E os estudiosos de carreira já diziam que nós precisávamos planejar a aposentadoria do mesmo jeito que a gente planeja a carreira, que começa com a orientação profissional, né? Então, quando a gente é adolescente, a gente começa a pensar, o que é que eu quero fazer da vida? Aí vai, faz uma orientação profissional ou não, quando já tem uma coisa mais definida, depois vai planejar a carreira e deveria pensar nesse momento, que é o momento do não trabalho. Mas a gente vai ver agora que, na verdade, hoje, com o aumento da expectativa de vida, vai ser um período mais longo, né? Então, pode passar aí o slide, tá? Eu vou começar contextualizando, né? Então, hoje, os dados do censo, do último censo, né, 2022, mostram que a parcela da população em idade avançada, em 2012, que era de 11,3%, hoje é 15,1%. Essa parcela tem crescido. Isso tem sido favorecido tanto pela redução da taxa de fecundidade, né, como a diminuição da taxa de mortalidade. Porque os avanços da medicina têm trazido ganhos para todos nós, e a gente tem podido viver com saúde e viver mais tempo, né? De acordo com o Dr. Júlio Marco Túlio, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, o presidente, ele defende que, ao invés de se investir maciçamente na construção dos hospitais, seria importante que a gente tivesse investido também em políticas públicas voltadas à promoção de saúde, que tornem as nossas cidades e sociedade mais amigáveis à pessoa idosa, favorecendo o envelhecimento ativo e saudável, porque nós não seremos mais, viveremos mais, então a gente tem que viver com qualidade de vida, né? Então, a gente vive num país hoje que caminha a passos largos para a longevidade. A expectativa é que em 2025 o Brasil seja o 6º país mais longevo do mundo, né? Então, a gente está bem. O 6º do mundo. E em termos de saúde mental, né? Qual é o cenário? Essa pesquisa do IBGE mostrou que as pessoas idosas são as mais afetadas pela depressão, né? E aí, por isso, eu acredito que nos consultórios de psiquiatria chegam mais, porque é uma fase da vida
que as pessoas não querem mais olhar para as questões existenciais, né? Mas tem um sofrimento psíquico. Então, a terapia, inclusive, quando uma pessoa vem para o nosso consultório, a gente não vai mais aprofundar em questões existenciais, é mais uma terapia de suporte, né? Então, ele quer viver com mais qualidade de vida, mas, infelizmente, é uma fase da vida que tem sido muito atingido, eles têm sido muito atingidos pela depressão, pelos transtornos de ansiedade, né? Então, pode passar, Adriano. Então, o momento da aposentadoria, ele é permeado de muitos desafios, né? Naturalmente, a pessoa vai deixando de ser um trabalhador ativo para ser uma pessoa que, na sociedade atual, não é mais considerado um ser produtivo, né? Então, a gente tem todo um preconceito. Ele deixa de ser uma pessoa que produz, né? O aposentado deixa de ser uma pessoa que está contribuindo com a sociedade. Ele perde a identidade, né? A gente vai ver agora, em nossa cultura, o trabalho está no centro da vida das pessoas. Trata-se de um elemento imprescindível na construção da nossa identidade. Daí tantas dificuldades psicológicas na aposentadoria, né? Porque a gente sabe que quando a gente escolhe uma profissão, a gente está escolhendo também quem é que a gente quer ser na vida, né? A gente está construindo nossa identidade. E na hora que você deixa de exercer uma profissão, ou você deixa de estar ligado a uma empresa, você perde parte dessa identidade. Quando a gente fala assim, quem é Ana Augusta? Ana Augusta é psicóloga, né? Quem é Adriano? Adriano, psiquiatra. Ou fulano que trabalhava na Polícia Federal. Então, ele não é mais da Polícia Federal, ele é só fulano, né? Então, isso é um aspecto que mobiliza muito as pessoas nessa fase da vida. E também é um momento conhecido como uma fase de muitas perdas, né? Eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que, quando aposentam, acabam separando, porque vão conviver mais, e aí estão com mais dificuldades na vida, ficam mais impacientes, acabam separando, né? E também os filhos começam a sair, é a fase que os filhos estão saindo de casa, ou porque vai estudar fora, ou porque vai morar só, ou porque está casando, né? E um outro fator é que é também um momento que está perdendo as pessoas para a morte, né? Então, são perdas para a vida e perdas para a morte. E ela também se caracteriza pelo surgimento, né, ou aumento de sintomas físicos, emocionais, debilidades orgânicas, que vão tornando esse momento mais complexo. Então, vejam aí como é desafiador, né? A gente está perdendo a identidade, a gente não se sente mais produtivo, a gente não se sente contribuindo, a gente está perdendo pessoas, né? E está adoecendo. E o que me fez, me mobilizou a pensar nesse projeto, nesse programa, né? É que eu tenho visto perto de mim, muito perto, né? Eu digo que minha mãe foi que me inspirou, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e amigas dela que começam a adoecer, né? Adoecer fisicamente. E a mãe dela, uma amiga da minha mãe, que era muito saudável, aposentou, está doente. Tem que ficar doente de novo. E agora fazer uma cirurgia, né? E eu lembrei de uma coisa que é até engraçada. Uma vez eu estava numa sala de espera lá, né, esperando ser atendido por um médico. Aí chegou uma senhora e disse assim, ela meio pensando alto, disse, essa semana eu tenho tanta coisa para fazer. E eu pensando baixo, pensei assim, nossa, que bacana, ela é uma idosa, mas parece que ela tem uma vida bem ativa, tem uma agenda. Eu pensando comigo. Aí ela falou assim, tem tanto médico para ir. Ai, meu Deus do céu, não acredito, né? Então, às vezes eu penso que as doenças vão surgindo para fazer companhia, para a pessoa sentir que tem algo para cuidar, algo para fazer, né? Só que não é uma boa forma de a gente ocupar a vida, né? Cuidando de doença, desenvolvendo doenças que às vezes nem tinha, né? Então, isso foi uma coisa que foi me preocupando. E a minha mãe, por exemplo, era uma pessoa extremamente ativa, aposentou aos 70 anos compulsoriamente, e quando ela aposentou, ficou muito feliz, agora eu tenho tempo livre, que é o que acontece com muita gente. Agora eu tenho tempo livre. Aí vai fazer curso disso, curso daquilo, aí não se encontra nos cursos, e aí começou a ter perdas, né, de pessoas da família que foram falecendo, e aí deprimiu. Aí eu brinquei com ela, olhei para ela, acabou as férias, né? Agora está sem graça esse tempo aqui. Então,
entrar, é também um momento que entra num vazio, né? Eu não tenho mais filho para cuidar, eu não tenho mais trabalho para pensar, planejar, executar. Então, esse vazio é algo que faz muito mal, né? Então, foi nesse sentido que eu fui pensando que a gente precisa ocupar esse tempo, preenchê-lo, porque são muitas pessoas hoje em dia que estão se aposentando jovens, né? Pode passar, Adriana, acho que é um slide que tem um negócio interessante. Né? É um momento de cuidar do presente, olhando para o futuro. Por quê? No Brasil, as pessoas se aposentam, em média, com 58 anos. E a perspectiva de vida hoje é de 86. Ou seja, tem aí uns 20 anos, quando não 30, né? Então, é preciso planejar a aposentadoria, né? E planejar estratégias para manter esse bem-estar, para ficar bem. O que é que eu vou fazer? Ah, eu vou procurar fazer atividade física, que muitas vezes não tinha tempo de fazer, né? E tem gente que faz isso mesmo, vai fazer pilates, musculação, vai fazer yoga, vai fazer coisas que cuidam da saúde física e da saúde emocional, mas é super importante isso, porque é a matéria-prima para uma vida saudável, né, para uma vida longeva. E onde não tem saúde, a gente não tem vitalidade, a gente não tem criatividade. Porque uma pessoa que não está saudável, está deprimida, está, mas eu vou fazer o quê? Né? Não tem motivação, não tem entusiasmo. E tudo isso é imprescindível para que a gente possa reencontrar o equilíbrio, né? Para a gente pensar em novos projetos, para a gente pensar em novos propósitos. Eu acho que é um momento da gente rever a vida e dizer, tá, e agora? O que é que eu não fiz, que eu podia ter feito, que eu gostaria de ter feito, né? Teve um senhor que entrou em contato comigo, que ele disse, não gostei, eu estou bem, eu estou muito bem, mas eu tenho vontade de escrever um livro. E eu fico assim, sabe? Será que eu sou capaz de escrever um livro? Né? Então, eu acho que a gente precisa também até olhar para a autoestima. Como é que está? O que aconteceu? Né? Que eu, nesse momento, não acredito que sou capaz de escrever um livro. Né? Então, eu tenho encontrado pessoas assim que falam, olha, agora eu pensei em fazer isso, fazer aquilo, e comecei a adoecer. E outro dia um senhor disse, eu me aposentei e minha esposa morreu. Já pensou? Duas perdas assim, juntas uma da outra, é muito difícil, né? Pode passar, Adriana. Então, o Aposentei Agora foi o nome que eu dei para esse programa, porque eu queria que fosse uma coisa leve, né? Então, eu aposentei. E agora? O que é que eu vou fazer? Então, por que fazer? A ideia é que a gente possa auxiliar as pessoas para despertar para as possibilidades dessa fase da vida, tornando saudável, prazerosa e significativa. As possibilidades, porque as pessoas não veem possibilidade. Hoje tem de gente sentado no sofá, vendo programação de televisão, que não é nada saudável, ou então no celular com joguinhos, né? Joguinhos que a gente sabe que viciam e que geram ansiedade. Outra coisa é preparar-se para esse momento, criando novos vínculos, compartilhando experiências, saberes, resgatando os talentos que estão adormecidos ou engavetados, porque eles perdem também, né, com a saída do trabalho ou do emprego, se distanciam dos amigos de trabalho e vão perdendo os vínculos. Eu acho que é outra coisa que me chama a atenção, como as pessoas ficam solitárias e não procuram, né, umas às outras, sabe? Eu fico tão feliz quando eu vou lá no meio que vejo aquele grupo de senhoras lá conversando, batendo papo. É assim que eu quero envelhecer. Né? Mas isso não é muito comum. É muito comum você ver pessoas que estão dentro de casa, solitárias, né? Eu tenho buscado saber mais sobre o tema, sobre envelhecimento, né? Porque quando a gente vai estudar sobre isso, vai estudar sobre envelhecimento, e o que tenho visto é que o maior problema é a solidão, né? Porque muitas vezes eles ficam presos ali daquela família, e aí os filhos vão se afastando, e muitas vezes as pessoas acham que são os filhos que têm que dar conta de preencher os espaços vazios, né? E não é. Então, é hora de construir novos vínculos e de resgatar aqueles talentos que estão engavetados, como o do senhor que eu conheci, que está pensando em escrever um livro. Então, os avanços da medicina ofereceram mais anos à vida.
Eu gostei muito dessa frase. Eu não me lembro, eu não sei quem foi, já procurei. E agora nós precisamos dar mais vida aos anos, né? Porque nós vamos viver mais, então a gente tem que viver com qualidade. É. Mas é interessante, eu percebo isso mesmo. As pessoas, isso que você falou, né? O trabalho ele tem um papel central na vida, né? E a aposentadoria, na Augusta, às vezes, eu acho que é como se ela trouxesse um sentimento de inutilidade, sabe? Uhum. E as pessoas, é como se elas não encontrassem alternativas, assim. Então, os idosos que eu conheço, que buscam muitas vezes, porque o quadro psiquiátrico, pelo menos nessa faixa etária, é a depressão, né, o mais comum. Então, os Sim. idosos que me buscam nesse sentido, isso eu percebo muito forte, sabe? É um sentimento de inutilidade muito grande. E Uhum. aí, quando eu falo sobre essas questões, olha, vamos tentar ocupar o tempo, buscar coisas, né, prazerosas, coisas que você deseja fazer. É, eu já escutei mais de uma vez essa mesma frase. Eu queria era trabalhar. Pois é. Já escutei essa frase muitas vezes, sabe, do idoso. Eu queria era trabalhar. Eu queria era voltar para minha vida. Uhum. Então, tem um filme bem legal, né? O Estagiário, É, que eu conheço. ele volta a ser um estagiário mesmo, um senhor já que aposentou, cheio de experiência. E eu sempre pensei nisso, Adriano. Isso é uma coisa que sempre me inculcou. Porque é que nós somos uma sociedade que desvaloriza a experiência, né? Porque nós temos uma cultura de desvalorizar o idoso, a pessoa idosa, né? O velho. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando, é velho, sim, a gente é velho, não vamos acabar com essa besteira. E a gente desvaloriza, porque lembra que teve uma outra conversa aqui, foi até no dia que Luciana veio. Eu queria que criasse uma lei que obrigasse as empresas a contratar pessoas em meio turno. Não precisava ser também 8, não precisava morrer de trabalhar 8 horas, não. Mas eles iam vir com a experiência, com o conhecimento que tem, né? Eu lembro que a primeira vez que eu viajei para a Europa, peguei um voo pela TAP, eu fiquei encantada porque as aeromoças e comissários de bordo, eles têm mais de 50 anos, quase 60. Gente, que bacana, porque a gente aqui tem que ser tudo mocinha, bonitinha, né? Tudo assim. E eu acho que a gente perde muito, né? Então, as pessoas, quando vão ficando idosas, elas vão ficando, agora eu não sirvo mais para nada, eu não sei mais. Não sirvo mais para nada. Aí vem esse sentimento de inutilidade, né? E com isso, esse sentimento, a depressão, né? Porque eu acho que a deprimir é desistir, né? Eu desisto, não tem mais utilidade, meus filhos não precisam mais de mim, né? E aí você vê muito, os idosos começam a ocupar-se com, vou buscar os netos na escola, vou ficar com os netos, né? E eu tenho vontade de dizer, olha, tudo bem que você tem um tempinho para os netos, mas vai lá, brinca um pouquinho, depois vai cuidar da sua vida, né? Exato. Pois é, pode passar. Então, como é que a gente vai fazer? Né? Vai ser um trabalho, uma atividade grupal e presencial. Presencial, algumas pessoas dizem, por que você não faz online? Eu digo, porque essa turma não aguenta mais online. É uma geração que gosta de se encontrar, de se ver, né? De conversar presencialmente. Então, a gente vai trabalhar 8 encontros. Eu fui pensando em uma coisa que não fosse muito longa, porque às vezes eles não têm muita paciência de ficar muito tempo não é alguma coisa. E a gente vai trabalhar o corpo através de práticas corporais, já que eu sou psicoterapeuta corporal, vou trabalhar com dinâmica de grupo, com exercícios sistêmicos, procurando fazer uma coisa assim bem dinâmica, sabe? Porque a gente quer poder proporcionar que eles possam estar sentindo esse corpo, que o nosso corpo é um recurso que a gente tem, tá? A gente vai trabalhar no corpo a flexibilidade, porque para a gente fazer mudança, a gente tem que ser flexível, né? A gente vai trabalhar o ground, que é um exercício da bioenergética, para a gente aterrar, para a gente estar bem aterrado e aí poder sustentar o desejo e poder agir em cima desse desejo, tá? Vocês depois podem fazer perguntas, tá? Eu vou falar aqui
Vou apresentar, mas depois a gente pode conversar sobre. Isso. Pode passar. E para quem é? Né? Para pré- e pós-aposentados, dispostos a olhar para as várias áreas da vida e fazer planos para ter a vida que deseja. E olha só, pré-aposentados, porque é um outro grupo que fica assim, eu não vou me aposentar não, porque eu vou ficar fazendo o quê? Né? E aí fica num trabalho que não satisfaz mais, não está mais aprendendo, não está mais sentindo prazer, não sente mais que está contribuindo, mas não se aposenta porque tem medo do e depois, né? Como é que vai ser a minha vida? Né? O que é que eu vou fazer? Então, eu quero ajudar essas pessoas que estão aí nessa fase para fazer essa transição, que eu acho que o problema é a transição, né? E os pós-aposentados que estão sem encontrar ainda um novo propósito, objetivos. Aí eu lembrei de uma coisa agora, quando eu estava na UNP, quando tinha a UNAT, eu tinha eu passei um dia lá pela UNAT e nessa época eu tinha um projeto de extensão e de orientação profissional. Aí, conversando com a coordenadora, ela disse, Ana Augusta, aqui está tão difícil, porque eles chegam aqui e se inscrevem num curso. Não gostei não, se inscreve no outro. Não gostei não, vamos fazer outro. Aí eu disse, nossa, estão precisando de orientação profissional, né? Então, realmente a gente precisa pensar, o que é que eu quero fazer agora da minha vida, né? Passei tanto tempo fazendo... Muita gente passa esses 35 anos fazendo algo que não gosta, né? Quantas pessoas entram numa profissão e dizem, mas eu é tão segura, eu estou no emprego estável, né? Um concursado. E aí, por que não agora que você tem tempo, tem uma remuneração garantida, pensar o que é que eu realmente gostaria de fazer, né? E fazer, Verdade. colocar em prática um plano antigo que estava guardado, né? Verdade. Agora tem uma outra coisa, Ana, que eu acho mais perversa, né, nesse sentido, que é algo que eu vejo com muita frequência, que são pessoas que se mantêm no trabalho por causa da perda remuneratória, né? É, Principalmente no funcionalismo público e até no privado, né? As pessoas elas se sustentam lá porque você na ativa você tem alguns benefícios financeiros e isso faz às vezes as pessoas se sustentarem na ativa por causa desses benefícios para evitar a perda, né? O que eu é. acho extremamente perverso com as pessoas, né? Eu acho terrível isso. É terrível mesmo. Isso é uma outra questão, né? Que muitas vezes as pessoas devem se queixar para você, que eles ficam muito tensos, preocupados com as perdas financeiras. Desculpa. Desculpa, gente, depois você está me silenciando. E aí o que acontece? A, a, quem sabe você não poderia pensar numa atividade que pudesse trazer alguma remuneração, né? Que pudesse complementar, para não ficar nessa insegurança de, meu Deus, agora. Porque o que mais escuto dos idosos é: o meu salário diminuiu e as minhas despesas aumentaram, né? É o que a gente mais escuta. Então, realmente, tem esse sofrimento de ficar fazendo algo que não está mais gostando por conta do salário, por conta do medo da perda e das despesas que aumentam com adoecimento. Verdade. Você pode passar. Então, eu pensei, né, que benefícios a gente pode ter? Encontrar pessoas vivendo esses mesmos desafios, favorecendo a troca de ideias, né, através de uma interação rica, satisfatória, poder identificar, a gente pretende, né, ajudá-los a identificar habilidades, interesses que não utilizou até agora, conhecer técnicas que possibilitam o aumento dos níveis de energia e entusiasmo, porque, como eu falei, a gente vai fazer um trabalho corporal, né? Porque muitas pessoas, né, ou estão em depressão, ou estão naquele estado depressivo, né? Sem muita energia. Então, a nossa ideia é que a gente possa fazer um trabalho corporal para que ela possa estar sentindo-se viva, sentindo que essa energia está aí, né? Porque dentro da psicoterapia corporal, a gente acredita que assim, a gente tem um quantum de energia. E quando a gente faz alguma atividade física, quando a gente mexe com o corpo, a gente aumenta essa energia. Muita gente diz assim, não faço academia não, porque eu não tenho energia. Mas
A dinâmica é outra. Se você faz o movimento, né, aumenta a sua respiração, aumenta a capacidade de oxigenar o corpo, você vai ter mais energia. Então, a gente quer poder estar aumentando essa energia e o entusiasmo, a gente acreditar que pode fazer coisas novas, né? O nosso cérebro, ele precisa de atividade e novidade, né, Adriano? Isso. Uma das coisas que fez as pessoas adoecerem muito na pandemia era você ficar enclausurado dentro de casa, sem ter muitos estímulos, né? Então, a gente precisa... E aí, outro benefício é a gente poder definir ações que vão levar a realizar os planos engavetados. Porque, assim, a gente não pode garantir, nesses 8 encontros a gente vai realizar tudo. Não, a gente vai dar pequeno passo. Aí eu descobri que eu gosto de fazer comida, e eu nunca tinha me aventurado na cozinha, né? Então, não precisa ter um grande plano, não. Às vezes, uma pequena mudança, pequenos passos podem fazer grande diferença na nossa vida, né? Pode passar. Eu acho que esse outro... Pode passar. Que agora eu fechei com uma frase que eu gosto muito de Cora Coralina, né? Ela diz: recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça. Então, a gente precisa pensar nesse momento da vida como um momento de recomeço, né? E assim a gente vai estar cuidando da nossa saúde mental e física, né? Porque, como a gente tem visto, esse momento não tem só gerado o adoecimento mental, só a depressão, não, mas é como se abrisse um espaço para o adoecimento, né? As pessoas que não tinham doenças começam a adoecer, é um sintoma, é outro. Então é isso, gente. Vamos conversar um pouco, quem tiver alguma pergunta. Jussara fez comentários. Depois, Jussara, ao longo da fala. Deixa eu abrir aqui. Jussara disse: o meu sonho é me aposentar para fazer tudo o que eu não tenho tempo. Pois é, e muitas vezes as pessoas se aposentam, têm tempo livre, e aí ficam meio perdidas, não sabem o que fazer, né? Vão fazer algo que gosta para suprir as perdas financeiras. Muita gente está nessa situação no serviço público. Pois é. Mas é como você falou, é fato que nós precisamos planejar esse momento da vida, né? Eu acho que chegar na aposentadoria sem ter um plano traçado é de fato perigoso, assim, é complicado, porque a pessoa ela vai ser pega de maneira... ela vai ser pega desprevenida, porque tanto ela vai estar mais envelhecida e ela vai ter mais dificuldades, né? E essas dificuldades vão gerar uma série de frustrações. Então, se a gente não se planejar de forma adequada, a gente vai ter problema nesse sentido, né? E aí, esse planejamento ele vai em diversas instâncias, não só no sentido de que ocupações essa pessoa precisa ter, do que ela vai ter que fazer, mas até do ponto de vista financeiro mesmo, né, Ana Augusta? Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, porque isso não é uma realidade só nossa, é no mundo, né? Lá fora também isso tem sido um desafio, né? A questão da remuneração para os idosos e de manter, né, essa remuneração. Vide a França lá, o problema que eles estão enfrentando lá com a Previdência, tem a ver com isso mesmo, né? Com essa necessidade de fechar essa conta aí. E uma coisa que eu percebo também é que eles ficam muito inseguros, né, com a questão financeira. Aí eu fico pensando, por que essa insegurança? É porque eles não... A gente que está na vida ativa, a gente pensa assim: não, mas eu posso fazer mais isso, né? Eu posso atender mais, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas eles se veem sem possibilidades, né? E aí, talvez, criando possibilidades, possa dar alguma segurança, né? Vou fazer isso, pelo menos eu vou garantir o pão e o leite, né? Pensar em coisas pequenas mesmo. E eu conheço alguns idosos que fazem isso, né? Que têm uma renda extra, que trabalham, que conseguem se manter ativos e conseguem exercer alguma atividade que consegue complementar essa renda. Eu conheço alguns, e eles acabam realmente sendo mais felizes, assim, porque eles têm, é como se tivesse um propósito ali a seguir, né? E isso dá sentido, né? Eu acho que essa coisa da ociosidade, do ostracismo,
da sensação de inutilidade, isso é adoecedor mesmo. E aí a pessoa acaba entrando numa cilada nesse sentido, né? Eu acho que isso precisa ser pensado mesmo. Quantos pacientes não chegam para você que eles estão sem sair de casa? Aí eu brinco com alguns pacientes e digo, olha, esse negócio de ficar dentro de casa não dá certo, não. Né? Então, a gente precisa ir para a vida, ter movimento, a gente precisa ver gente, a gente precisa estar conversando com pessoas, estar interagindo. E essa é uma das questões mais complicadas, porque eles ficam dentro de casa, naquela solidão, sem ter estímulos, né? Então, é difícil mesmo ficar saudável desse jeito, né? Só que eles não sentem mais capazes de começar algo novo. Foi essa a ideia, sabe? Então, vamos pensar junto, né? Porque eu não tenho a pretensão de dizer assim, eu vou dizer o que vocês devem fazer. Não, a gente vai pensar junto, né? O que pode ser feito? Uma pessoa falou assim, isso é uma mentoria? Não, não sou mentora de ninguém. Eu quero que cada um tenha a sua autonomia, né? Ser o seu próprio mestre, para ir descobrindo o que é importante agora na vida, o que é que vai fazer sentido, o que é que vai fazer com que eu me levante todo dia e diga, ai, que bom, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Que é isso aqui. O melhor remédio para a depressão, não é mesmo? Fazer descobertas é o melhor remédio, né? Buscar caminhos novos e buscar motivação, né? É o melhor remédio, porque eu acho que sem motivação e sem caminhos as coisas perdem sentido. Eu acho que é sobre isso mesmo, é sobre falta de sentido, né? Eu fiquei pensando existem muitos estudos que mostram que as pessoas que estão com a doença terminal, quando elas encontram um propósito, elas conseguem ter uma sobrevida, né? É verdade, tem isso. Então, é isso, a gente precisa ter propósito, né? Porque isso vai fazer com que a gente tenha disposição, tenha ânimo, tenha entusiasmo para a vida. E às vezes a gente precisa encontrar um novo propósito. O meu propósito era ser servidor público, era servir, era ser policial. Agora não tem mais, então vamos encontrar um novo, né? Jussara falou que o servidor fica engessado porque nunca fez outra coisa. Pronto, Jussara, agora você falou uma coisa muito importante. Nós que estamos no serviço, a gente está como autônomo, profissional liberal, eu acho que a gente tem que ser mais criativo, tem que ter um jogo de cintura maior, mas o servidor público que ficou, muitas vezes, eu digo preso à estabilidade. Porque a estabilidade é algo que é bom e é ruim, né? E muitas vezes o fato de você não ter precisado empreender na vida também traz essa dificuldade, esse engessamento. E quando eu estou aposentado, mas eu não sei fazer nada, eu fui um burocrata a vida toda, né? Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que é peculiar do servidor público. Por exemplo, a gente vê muitas empresas públicas que fazem aquele programa de demissão voluntária, né? E as pessoas, e tem estudos já mostrando que as pessoas, é muito comum, pessoas que pegam o dinheiro que recebem, montam a empresa e não tem sucesso, né? Vão à falência. Porque eles não foram preparados para empreender, eles foram preparados para estar dentro daquele roteiro ali, estável, né? Pois é. Então, é um desafio, eu acho, bem grande. Eu acho que é por isso que eu acho que a gente precisa tentar ser diverso, né? Assim, tentar se diversificar quanto pessoa, né? Uhum. Buscar alternativas, buscar caminhos, aprender coisas novas. Eu acho que é muito saudável isso, e é isso que eu estimulo algumas pessoas de modo geral, né? Eu tento estimular isso de alguma maneira. Agora, o que eu percebo é que às vezes as pessoas elas ficam muito presas às convenções, sabe? E às vezes elas até acham estranho sair disso, né? Porque elas é como se aquele espaço desse muito sentido e sair desse espaço para fazer uma outra coisa meio que descaracteriza, né? Então,
Às vezes eu percebo isso acaba atrapalhando as pessoas nesse sentido, atrapalhando a criatividade, por exemplo, que é algo que eu acho que é como se as pessoas, e é incrível isso, Ana Augusto, porque quando a gente vai falar sobre criatividade, muitas pessoas dizem não, que não é, que não, eu não sou criativo, eu não consigo criar. Né? Isso é tão preocupante para mim, assim, porque é algo que é tão inerente ao humano, como é que alguém não é criativo, sabe? Onde é que está a criatividade dessa pessoa? O que foi que ela fez para que ela ache que ela não é criativa e que ela não é capaz de criar algo novo, sabe? Porque a criatividade é considerada não é talento. Claro, tem gente que é criativa. Claro, tem gente que é mais criativa, tem gente que é menos criativa. Mas todo mundo é. Todo mundo tem um grau de criatividade. Só que muitos foram estimulados, outros não. Né? E isso é que a gente já vai começar. Quando eu estava na graduação, dando aula na graduação, eu ficava inventando coisas novas, inventava automatização. Aí os alunos falavam, lá vem você com as suas... querendo que a gente seja criativo. Gente, na vida a gente precisa ser criativo. Em qualquer profissão a gente tem que estar pensando coisas novas, a gente tem que estar inovando, né? Mas tem gente que fica tão engessado, né? E eu acho que o trabalho, às vezes, é quem faz isso, que causa esse engessamento, né? Você passa 35 anos fazendo a mesma coisa. O trabalho faz isso. Uma das minhas grandes dificuldades na graduação da medicina foi isso, porque a graduação da medicina me tolhia no sentido, assim, da minha criatividade, assim, eu me sentia engessado, sabe, assim, amordaçado, tentava fazer coisas diferentes e o tempo me puxando para dentro de um quadrado. Foi muito difícil para mim isso. Lívia levantou a mão. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos. Estamos. Ótimo, então. Eu sou a Lívia, né? Sou criativa, sou mãe da Liz e tenho desenvolvido um movimento de autoconhecimento e, a partir do autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que vem acontecendo desde a infância. O propósito é que essa experiência de autoconhecimento e de autodesenvolvimento consciente venha sendo desenvolvida desde a infância. E como você bem esclareceu, Ana Augusta, a nossa lógica, a nossa sociedade extremamente capitalista, tem produzido, sim, uma mentalidade de extrema identificação com o fazer profissional. Então, as pessoas se identificam de uma forma muito intensa com o fazer profissional. E que, na maioria das vezes, acaba sendo a única forma dessa pessoa se identificar. E eu fui me questionando sobre esses aspectos. E então teve uma oportunidade que eu fui convidada para fazer uma palestra para jovens da rede pública, e era sobre uma amostra de profissões e tal, e que para que eles tivessem um vislumbre de como seria o mercado de trabalho, porém muitos já estavam trabalhando. E aí, nessa palestra, eu trouxe o principal aspecto, né, além do autoconhecimento, foi a criatividade, como vocês trouxeram aqui agora. Que nós somos seres criativos, é inerente à nossa espécie essa potência criativa. Isso. Porém, a nossa sociedade também faz com que a gente se desconecte de nós mesmas, e aí a gente não se percebe como ser criativa, como eu não me percebi por muito tempo. E daí, nessa palestra para esse grupo de jovens, eu propus para eles realizarem uma dinâmica, uma atividade. Muitos já estavam trabalhando e tal, e eu propus que cada uma se apresentasse sem falar da profissão, do fazer profissional. Então, se apresentar falando de suas potências, suas características, seus desejos, seus sonhos. E eu vou conhecer um pouco de cada uma. Porque, às vezes, a profissão acaba limitando, né? Eu sou a psicóloga, e aí as pessoas também têm o imaginário do que é ser essa profissão. Mas aí conhece um pouco da profissão, mas não conhece um pouco de quem é a Lívia. E aí eu fiz um modelo, né? Eu modelei para eles como era a minha apresentação há um tempo atrás, e depois a minha apresentação criativa, falando de mim, sem precisar falar da minha profissão. E aí foi interessante, eles gostaram, e eles se permitiram, eles e elas, né? Se permitiram fazer essa experiência. E cada um foi falando um pouco mais de seus sonhos, de seus desejos, e não apenas, eu trabalho com telemarketing, meu nome é fulana, tenho essa idade, estou no tal ano, e trabalho com isso, nananã.
E aí a gente pode acessar um pouco mais de cada um e ver muito melhor as potências. E trouxe para essas pessoas também, para esses jovens, que eu considero interessante que a gente não se vista exclusivamente nessa profissão, que a profissão não define a gente, mas que a gente, com o nosso estilo, com a nossa personalidade, com o nosso desejo, com a nossa entrega, a gente contribua para a profissão, com as nossas características. E não que a gente vista as características da profissão, tem aquele para ser, por exemplo, advogada tem que ter isso. Que a gente traga de nós a nossa contribuição para a profissão. E aí, com criatividade, otimizar, melhorar, transformar, inclusive, esses tópicos dessas profissões. E então, quando você traz as pessoas nesse período da aposentadoria, ficam muito perdidas por não estar ativamente com a profissão, porque era essa a única identificação delas. Considero muito válido a gente começar esse trabalho de fato. Lívia, a gente não está conseguindo te ouvir direito, está cortando o áudio. Não sei se é a internet. Eu vim aqui para um espaço para poder ficar tranquilo. Melhorou? Será que melhorou? Fala um pouquinho, fala mais um pouquinho. Ok. Então, a gente espera você do seu projeto de ação com as pessoas Ainda está cortando, Lívia. Deixa eu ver aqui. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou? O seu projeto é maravilhoso para que essas pessoas construam autoconhecimento. Voltou a estar cortando. É uma pena. Ok. Mas então, vamos ver se eu escrevo. A sua ideia. Tá bom. Então, assim, que bacana e maravilhoso esse projeto de acolhimento para as pessoas que já estão nesse momento da vida. Eu considero prescindível que a gente comece desde cedo. As pessoas que não conhecem as suas potenciais, às vezes não é só uma. Na maioria das vezes são multipotenciais. Potenciais. E aí não se aprisionar numa única identificação através da profissão. Nós temos muitos mais aspectos e criatividade para a gente ter. E se eu conseguir ficar fotando, eu vou escrevendo mais conforme for surgindo aqui os insights, tá bem? Tá certo, Lívia. Tá bom, tchau. Boa noite, querida. Obrigado pela contribuição e eu acho que faz muito sentido o que você trouxe, né? Porque da construção, né, de quem você é que você vai conseguir realmente fazer. E é interessante essa ideia que a Lívia trouxe, porque você vai conseguir lidar melhor consigo, né? Sim, é verdade. Nós não somos só a profissão, né? A gente tem vários papéis na vida. A gente é mãe, a gente toca violão, a gente faz tantas coisas na vida, gente. Não é só a profissão que exerce. Né? Esse é um grande problema da aposentadoria. Quando eu aposento, eu deixo de ter uma identidade, eu não sei mais quem é que eu sou. Uhum. Essa perda da identidade é bem complicada mesmo. Mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição, gente? Quem está aqui? Silvia está tão caladinha hoje. Você falou, tocou em muitos pontos importantes. Você não gostaria de comentar, Patrícia? Silvia. Oi, Adriano. É Silvia. Oi, Silvia. O que você está achando desse papo? Minha luz queimou aqui, eu estou apagada aqui, acho que eu apaguei junto. E eu estou prestando atenção em tudo, gostei muito, né? E compartilhar com vocês que eu apresentei um projeto numa livraria para falar exatamente, trabalhar sobre isso, né? Sobre a criatividade, a importância do jogo, do brincar, da gente estar ativo para poder se manter com saúde e contra essa acho que me fugiu a palavra agora, essa onda, né, que a fibromialgia tem trazido para as pessoas, né, que eu acho que está um desencontro tanto para a gente, e aí eu estou querendo fazer uma proposta aqui na Escola Baiana,
Enfim, aí eu tô super animada, tô meio sem graça, meio sem vergonha, mas tô indo. E gostei muito de ouvir vocês, né? A Ah, que Ana, a bom, Liz, tô sempre te escutando também, né? Então, mas tô aqui. que bom, que bom. Isso aqui é importante, né? A gente está se reinventando. Eu acho que a Ana Augusta, ela perdeu a conexão, aconteceu alguma coisa, ela saiu da É, chamada, não sei, aconteceu alguma coisa com ela. Não sei se descarregou o aparelho, o dispositivo dela, ou a internet caiu, alguma coisa aconteceu. Mas, enfim, nós estamos chegando no fim, né? Assim, a gente já são quase 9 horas, mas a Jussara acrescentou alguma coisa aqui. Essa perda de identidade é notória nas pessoas que não querem se aposentar, pois temem ficar perdidas. Temem ficar perdidas sem o trabalho. Com certeza é bem mais presente em pessoas que passaram a vida em atividades burocráticas. Talvez atividades burocráticas eu acho que atividades talvez muito rígidas, né, que não desafiem a pessoa nesse sentido da reinvenção, né? E eu acho que também uma coisa que eu imagino também é a coisa da autonomia no trabalho, né? Eu acho que trabalhos que você tem pouca autonomia no sentido de reinventar mesmo, de criar, porque assim, quando a gente fala em empreender, a gente pensa nessa coisa do que põe o capitalismo, que é criar algo para fora, né? Mas dentro do trabalho, quando você reinventa o trabalho, de certa forma você está empreendendo, né? Você está buscando criativamente soluções, né? Quando você tem bastante autonomia no trabalho, você cria soluções dentro do trabalho, isso eu acho super positivo, né? Mesmo que seja um trabalho burocrático. O problema que eu vejo no trabalho burocrático é muitas vezes que as pessoas têm pouca autonomia dentro dele, né? Porque são rotinas muito padronizadas e muito rígidas que são impostas de forma verticalizada e que as pessoas acabam cumprindo. Isso eu acho, de fato, um problema. E isso deixa as pessoas muito engessadas. Lívia ainda acrescentou aqui, lança a proposta aqui para a gente. Quem somos nós, sem falar a nossa profissão, como nos definiríamos e como nos apresentaríamos. A gente vai deixar para outro dia, Lívia, isso, porque a gente está quase finalizando, mas eu vou sim, a gente vai fazer isso, sim. Patrícia colocou aqui, ter mais tempo consigo mesmo, exige se redescobrir, achei importante falar sobre a criatividade e a conexão consigo. É isso. É isso, gente. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Opa, Augusta! Até meu microfone caiu aqui com o retorno de Ana Augusta. Eu já estava me despedindo, Ana Augusta, eu já estava finalizando sem você. Pois é, a internet sempre é tão boa aqui à noite, mas hoje ela caiu. Ela se despedindo já, mas a gente já estava encerrando também, né? Então, mas que bom que você voltou, porque eu queria muito agradecer a você, né, agradecer a sua contribuição. Caiu de novo. Não. Caiu de novo, Ana Augusta. Mas, enfim, eu vou deixar aqui meu agradecimento para Ana Augusta aqui. Ela vai ver depois, então, porque ela caiu a internet dela. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que foi muito bom o encontro. A gente trouxe uma temática importante, que é essa discussão dessa fase da vida que é a aposentadoria e de como fazer isso de uma forma saudável, né? E a importância de planejar esse momento da vida. Eu acho que isso é algo que precisa estar em nós, tá? Precisa estar na gente de alguma maneira. As pessoas que passam por esse período de uma forma mais interessante são as pessoas que eu vejo que de alguma maneira planejaram isso de forma interessante. Então, vamos ficar com essa dica e pensar nisso positivamente para a gente, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite e até o próximo encontro, tá bom? Beijo a todos. Tchau. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.